Amém, gente. Estamos aí no segundo dia dos 10 dias de arrependimento. É claro que nos domingos não vamos ter, porque estamos no culto, tá? Então não vamos ter, mas eu vou dar uns direcionamentos. Deus, desde ontem, o Senhor tem me dado uma palavra. Eu postei lá, mas eu quero ler ela com vocês. Deuteronômio 30. Eu vou ler do versículo 1 ao 4, tá? Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, que coisas que ele está falando, né? Está falando do capítulo anterior, né? A bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus tu e teus filhos de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor, teu Deus, mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. Vamos ler só até aqui. Então, eu creio nessa palavra que é um tempo que Deus vai mudar a sorte. Não é pensando em sorte, se eu tenho sorte, se eu tenho azar. Não é isso. É mudando a condição, o estado. E isso ocorre quando há um verdadeiro arrependimento, uma mudança genuína. Amém, irmãos? Então eu creio que Deus vai mudar a sorte, vai mudar a história e situações que cada um tem vivido. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, sua misericórdia se renova sobre nós. E eu te agradeço, ó Deus, por esse tempo em que nós temos vivido, pelas revelações que o Senhor tem trazido, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado, Pai. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, para aqueles que te temem, para aqueles que amam o teu nome, para aqueles, ó Deus, que se humilham diante de ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, ontem eu falei, não quero trazer mensagens assim longas, tá? É mais uma meditação e um direcionamento. Então, ontem eu falei que o verdadeiro arrependimento, irmãos, não é só confessar as coisas erradas, os pecados, tá? Se não há uma mudança, significa que não houve um arrependimento. Porque existem aspectos importantes, né, de arrependimento, né? Primeiro é quando a gente é convencido e reconhecemos o nosso erro, seja perante Deus, seja perante as pessoas também, né? Então, um verdadeiro arrependimento vai produzir mudança, tá? Vai produzir transformação, ok? E um outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês hoje, abram comigo em 2 Crônicas. Vamos ler capítulo 7, versículo 13 e 14, tá? 2 Crônicas 7, 13 e 14. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja bem, essa palavra do Senhor, ela é muito citada em tempos de arrependimento, né? Mas eu queria ver aqui alguns aspectos. Veja bem que tudo começa com se humilhar. Se humilhar. Eu sei que isso aqui é pouco falado, pouco ensinado, e diria assim que
não é muita gente que entende o que é se humilhar. Mas é o primeiro passo para que Deus ouça dos céus, perdoe e sare a terra. Ou as nossas vidas, no caso também, né? E se humilhar, irmãos, é mais do que um sentimento, tá? É um estado. É um estado de uma pessoa que reconhece o seu orgulho próprio. Porque o contrário de se humilhar é se orgulhar. E se humilhar, por que devemos nos humilhar? Porque só encontramos favor de Deus aonde há humildade. Onde houver humildade, vai haver favor de Deus. E nós vamos ver, eu não vou citar alguns casos só, né? De pessoas que se humilharam diante de Deus. Para a gente entender um pouco sobre o que é se humilhar, tá? Veja comigo em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 1. Versículo 5. Neemias, capítulo 1, versículo 5. Começa aqui uma oração de Neemias. E ele diz assim: E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Veja bem que Neemias, depois de ele ouvir a situação em que se encontrava Israel, eu não citei, mas eu quero voltar para esse versículo 4, que nós não lemos a partir do 5. Veja bem, quando ele ouviu essas palavras, né, da situação de vergonha e humilhação em que se encontrava Jerusalém. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vamos ver no Antigo Testamento que o ato de se humilhar envolvia a pessoa jejuar, tá? Sempre que Deus dirigiu o povo para jejum, era um tempo de se humilhar diante de Deus, principalmente quando Deus lhes era desfavorável na situação em que eles estavam vivendo. Então, normalmente eles se humilhavam não só para confessar os pecados, pedir perdão pelos mesmos, mas eles se humilhavam para reconhecer que eles estavam errados diante daquela situação
e para que Deus voltasse os seus olhos. Então, eles jejuavam, eles colocavam panos de saco, que era uma expressão externa de humilhação, eles jogavam terra sobre si, né, como um ato de humilhação. Mas chegou também em outros momentos que o povo externamente jejuava, cobria de pano de saco, né, e cinzas, mas Deus os repreendia porque isso não procedia do coração deles. Então, um ato de se humilhar, ele vem do coração de uma pessoa que reconhece que precisa de Deus e que precisa do favor e da bênção de Deus. Mas em quase todos os casos, irmãos, que nós vamos ver das pessoas que se humilharam diante de Deus, havia um padrão. Que padrão? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Então veja que quando Neemias ouve essas palavras, diz que ele chorou e lamentou por alguns dias, diante da situação que eles estavam vivendo. E a oração que ele faz, num primeiro momento, irmãos, é para reconhecer que eles estavam errados. Reconhecer que eles estavam errados. Então, toda pessoa, quando ela se humilha diante de Deus, ela não está ali para exigir nada de Deus. Ela está ali para reconhecer que precisa de Deus e que precisa do favor de Deus. Ela reconhece que está errada. A verdadeira humildade nasce de um coração quebrantado, irmãos. E quando a gente chega nesse estado, é quando nós encontramos o favor de Deus. O arrependimento, a mudança começa com o ato de se humilhar. Muitas pessoas, eu vejo assim, né, que esperam coisas de Deus boas, depois de terem vivido e feito tanta coisa errada na vida, ou estar fazendo, inclusive. Muitas pessoas acabam agindo com um ar de superioridade diante de outros, diante de pessoas, porque às vezes se sentem ou se acham superior a elas. E isso é o orgulho do coração, isso é a soberba do coração. E Deus, acima de tudo, ele não olha para aquilo que você só para aquilo que você fala para ele, mas ele olha o que está no teu coração, o que está no nosso coração. Uma vez eu fiz um jejum e eu coloquei isso diante de Deus, que eu precisava entrar num lugar de humildade, porque o orgulho era muito forte dentro de mim, irmãos. Não vou negar isso. Havia muito orgulho e ele se manifestava de diversas formas. E uma das principais formas do orgulho se manifestar é insubmissão, é rebelião. Eu tinha dificuldade para me submeter a uma autoridade. Porque humilhar-se, essa palavra no hebraico também significa sujeitar-se a alguém ou a algo. E isso é o que impede muitas pessoas, irmãos, de realmente poderem viver, encontrar o favor de Deus. Então, se a gente quer, né, que Deus mude ouça dos céus a nossa oração, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se humilhar diante de Deus. E a gente, como Neemias, reconhecer
que muitas vezes a situação em que nós estamos vivendo pode ser uma consequência de algo que Deus nos mostra. Por isso, nesses dias, é importante que você ore a Deus e pergunte para o Senhor, né? O que nesta estação, nesse tempo que se chama hoje, nesse início do ano de 5.784, Deus quer mudar na sua vida. Eu digo isso porque nem sempre, irmãos, a mudança vai ocorrer assim, totalmente, em todas as áreas, em tudo que Deus quer fazer. Mas a cada temporada, a cada estação, Deus quer trabalhar na nossa vida para nos tornar pessoas mais parecidas com o Senhor. Pense bem na sua vida. O que Jesus era que você ainda não é? É onde Deus quer mudar. Ou você já é igualzinho a Jesus, não precisa mais nada. Porque o modelo não é Paulo, não é Abraão, não é Davi, não é nenhum deles. O modelo padrão nosso é Jesus, tá? Então, quando fala, a primeira atitude é se humilhar. Nós vamos ver, né, na sequência, é orar. Então, Neemias orou, voltando lá para Neemias no capítulo 1, Neemias se humilhou. Então, nós vamos ver a partir do versículo 4, diante de tudo que estava acontecendo, ele se quebrantou e diz assim que ele lamentou por alguns dias, e jejuou e orou perante o Deus dos céus. Então, o segundo passo, claro, junto com o ato de se humilhar, é orar. É orar. Agora, ele não só fez, aqui está descrito uma oração que ele fez, mas a Bíblia diz que ele esteve por alguns dias nessa condição de jejum e oração. Então, nós temos aí, o pessoal da nossa igreja já vem fazendo, não sei se todo mundo está fazendo, mas boa parte está fazendo os 40 dias, né? Que é uma preparação para esses últimos 10 dias que nós estamos agora, que são os 10 dias do arrependimento, né? E no dia do Yom Kippur vamos fazer um jejum completo, né? Então, não é só orar, fala sobre buscar. É interessante isso porque lá em Mateus capítulo 7 fala assim: pedi e recebereis, buscai e achareis. Existem coisas que a gente pede, mas existem coisas que a gente busca. Pedir é uma coisa, buscar é uma outra coisa. O que é que você busca nesse tempo? E buscar envolve uma certa determinação pessoal até que você encontre, até que você ache. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma coisa, minha esposa tá numa situação jurídica nesses dias, né, nesse tempo. Então, ela foi, não só pediu, não só orou, foi atrás de umas coisas que são necessárias. Então, a gente também tem que aprender a buscar de todo o nosso coração as coisas que Deus tem para nós, porque tem promessas de Deus, irmãos, que só se cumprem com determinação de buscar até você encontrar aquilo que tu está buscando. Amém? Então, lá fala que Neemias não só orou, mas buscou a Deus de todo o seu coração em favor daquilo que estava acontecendo em Jerusalém. E a Bíblia diz, né, lá, que não basta somente, segundo a Crônicas 7, 14, que não basta somente se humilhar, orar e buscar, mas também se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos maus caminhos. É o que nós falamos ontem,
que o verdadeiro arrependimento envolve mudança, né, irmãos? Mudança. E essa mudança, quando nós reconhecemos, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós os buscamos a Deus e nos convertemos dos nossos maus caminhos, daí então nós vamos ver Deus ouvindo dos céus, perdoando os nossos pecados e sarando a nossa terra. Volte lá em Neemias, no capítulo 1. Porque olha só, irmãos, o que Neemias era? Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Veja bem, isso aqui, esse texto de Neemias, ele é um texto muito inspirador para mim, porque foi o texto que Deus me deu quando eu estava no Japão ainda. E a nossa igreja estava passando por um momento muito difícil espiritualmente. Muita gente se esfriou na fé e desviou da fé. E Deus me deu esse texto aqui. Por quê? Porque quando você se humilha diante de Deus, você ora e busca o Senhor, e você se converte dos seus caminhos, Deus não vai usar só a sua vida. Deus não vai mudar só a tua sorte, mas Ele vai te usar como um restaurador de veredas antigas. Neemias, ele era um copeiro do rei. No capítulo 2 diz que ele estava triste, né, diante daquela situação. E o rei pergunta, né, o que é que ele tem? Olha só no versículo 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Depois ele dizer o porquê que ele estava triste, né? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Daí, veja só, na sequência, né, que diz que ele obteve o favor de Deus para aquilo. E ele vai retornar para Jerusalém e vai iniciar a restauração de Jerusalém, irmãos. Porque através de um homem que se humilha diante de Deus, que ora, que busca, que se converte dos seus maus caminhos, se inicia uma obra de restauração, não só para a vida dele, mas por aquilo que ele busca. Você pode ser o restaurador não só da sua vida, mas o restaurador da tua casa, o restaurador da tua família, o restaurador da tua igreja, o restaurador da sua cidade. E alguns serão os restauradores da nação. Mas toda obra que Deus quer fazer, primeiro Ele faz em nós. Amém, irmãos? A obra que Deus quer fazer na tua vida ou na tua casa, não começa pelos teus, começa com você. Começa com se humilhar, orar, buscar, e a obra começa em mim, de eu me converter dos meus maus caminhos, porque quando eu faço isso, eu tenho a graça e o favor de Deus para ser um intercessor eficiente da minha família, das pessoas que eu amo, da minha cidade, da minha nação. O que acontece no geral é o seguinte, principalmente quem atua na área da intercessão.
As pessoas até pedem perdão pelos pecados, mas elas mesmas não se convertem dos seus maus caminhos. E aí elas não se tornam pessoas com autoridade para interceder pelos outros, irmãos. Mas quando você se humilha e se converte dos seus maus caminhos, você se torna um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para ser um agente de Deus, para mudar a história da sua casa ou de qualquer outra coisa, irmãos. A obra sempre começa em nós. Nesse tempo, por exemplo, né, que a gente vê tanta injustiça, e claro, todo mundo fica indignado. Quem é de Deus fica indignado. Mas a gente tem que primeiro avaliar se nós estamos sendo justos. Se nós estamos agindo com justiça. Não adianta julgar os outros se a trave estiver nos nossos olhos. Amém, irmãos? Deus vai mudar a tua sorte. Eu quero profetizar isso. É a palavra que Deus tem nos dado. Ele vai mudar a sorte de pessoas, de famílias e da nossa nação. Deus vai mudar a nossa sorte. Como eu disse ontem, se tá bom para ti, vai ficar melhor. Se tiver ruim, Deus vai mudar a sorte, mas é necessário se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Amém, irmãos? Então, esses são dias que a gente precisa entrar numa condição, principalmente de humildade. Principalmente de humildade. Não é só jejuar, não é colocar pano de saco, coisa do tipo, mas é se humilhar mesmo, diante de Deus, diante das pessoas, quando necessário, para pedir, confessar e pedir perdão. E falar, Deus, me ajuda. Deus, eu preciso de ti para isso. Muda a minha história. Muda a minha vida. Não é orar para mudar a vida dos outros. É para mudar a minha vida. E o que é que Deus precisa mudar? Então, eu quero que vocês orem comigo nesse sentido, nesta noite, tá bom? Se você puder, quiser também, ore comigo agora e diga assim, Senhor, ensina-me a me humilhar diante de ti. Dá-me um coração quebrantado, Deus. Um coração submisso. Dá-me, ó Deus, o mesmo espírito que estava em Jesus Cristo, que era um espírito de humildade, um espírito de servo, que mesmo sendo filho de Deus, se submeteu e obedeceu ao Senhor, até a morte de cruz, sendo servo de todos. Dá-me, ó Deus, nesta noite, o poder de viver e caminhar em humildade. Em nome de Jesus, Pai. Sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Tudo aquilo que o orgulho tem dominado na minha vida. Me revela nesses dias, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração por vocês. Pai, concede a Deus, a todos aqui, esse espírito de humildade, Deus. Essa graça especial que vem da tua parte para se humilhar, se colocar numa condição onde a soberba nem o orgulho domine. Como disse Davi no Salmo 19, guarda-me da soberba e livra-me de tão grande transgressão. Dá-nos um coração quebrantado, Pai. Eu oro em nome de Jesus. E abençoa, Deus, cada um dos irmãos aqui. Assim como o Senhor tem nos conduzido para viver e andar num estado de humildade.
eu oro para que possamos nos humilhar mais diante de Ti, ó Deus. No nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Tempo de grandes coisas. Vocês vão ver ainda nesses 10 dias coisas que estavam travadas sendo destravadas e Deus liberando coisas para ti. Persevere no Senhor. Shalom. Deus abençoe.